Não, mas tem, responder a outra ainda, que é sobre o do galardão. Do galardão. É verdade. Essa é uma prerrogativa divina. É Ele que vai galardoar, não é? Ou seja, da forma que o Senhor determina. A palavra de Deus traz a forma dos galardões, né? Mas isso, todas as nossas obras vão passar pela aprovação do Senhor e pelo fogo do Senhor. Agora, o que vai sair do outro lado, aí cabe a Ele, né? Hebreus 11:6 fala assim, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, se a pessoa não está buscando a Deus, né, ela vai receber um galardão, ela não está buscando a Deus. Né? Eu entendi nessa pergunta da dona Marina que tinha uma outra coisa por trás. Eu posso estar enganado, mas eu gostaria de fazer esse comentário. A ideia que eu tive quando ela fez a pergunta é que o marido justifica que ele já trabalhou muito, que ele já fez muito e que hoje ele tem uma poupança de boas obras. Verdade, é isso mesmo. Que o permite pecar. Que o permite pecar porque ele já tem galardões garantidos no céu e a salvação garantida no céu. Então, a partir de agora, ele pode criar o seu próprio descanso. A palavra nos orienta que a gente deve aguardar o dia do descanso do Senhor e não o nosso próprio descanso. E nós não fazemos esse tipo de poupança. É verdade. E para complementar, Filipenses 2:12 fala assim, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, salvação é um negócio que eu desenvolvo todo dia. Eu recebo de Deus, mas todo dia eu tenho que, vamos dizer assim, conferir se ela está ok comigo, ou melhor dizendo, se eu estou ok com ela. Né? Eu estou andando nos princípios da palavra de Deus, né? Então eu acho que essa ideia, eu entendo, muita gente pensa uma vez, salvo para sempre, eu entendo que a pessoa não precisa ficar se salvando, entre aspas, assim, todo dia na igreja levantar a mão, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu creio que a pessoa precisa crescer, ela recebe Jesus na vida dela, mas ela vai avançar na carreira dela. Mas muita gente acha, não, porque todo dia você tem que ir lá na igreja, levantar a mão, aceitar Jesus, ou você não precisa fazer isso nunca mais. Você não precisa fazer isso nunca mais, mas você tem que desenvolver seu relacionamento com Deus. Que é relacionamento, né? É relacionamento. Jesus fala para os fariseus assim, olha, vocês erram por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, eles se julgavam garantidos, mas erravam, né? Mas isso parece não ter a ver com o nosso tema, mas tem tudo a ver. Né? Muito a ver. Porque a questão da culpa falsa vem muito dentro disso aí. O Satanás, muitas vezes, usa situações, pessoas até, para nos acusar falsamente, para tentar nos prender na vida velha que a gente tinha, né? De pecado. A gente já se arrependeu dela, mas o diabo tenta nos manter lá no passado. Essa questão do Satanás com essa acusação, e realmente muitas vezes elas vêm e nos prende trazendo acusação. Muitas vezes, e é importante as pessoas entenderem isso, muitas vezes você já confessou o seu pecado ao Senhor e o Senhor já perdoou o seu pecado, mas vem a dúvida e a acusação. Será que Deus realmente me perdoou? Por quê? Porque ele está sendo influenciado por essa atmosfera de acusação e dúvida que Satanás semeia no nosso coração, para roubar a nossa alegria na comunhão, para roubar a alegria da nossa salvação, para roubar e fazer com que a nossa fé ela não frutifique, matando a nossa fé, matando a expectativa de viver uma vida com Deus, porque a culpa falsa, né, o sentimento de culpa, ele vai trazer isso. Mas tem uma outra coisa interessante, Jean, que eu queria tocar no assunto com relação à culpa falsa, é quando eu até aceito e entendo que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Então, a gente atende pessoas que vêm para nós com esse sentimento. Não, eu sei que Deus me perdoou, eu sei que Jesus já levou sobre a cruz esse pecado, mas ela não se perdoa por ter feito tal coisa ou ter praticado aquela atitude que para ela é abominável. Nesse momento, a gente leva a pessoa a entender
que o que ela está fazendo é colocando a justiça dela acima da justiça de Deus. Se a justiça de Deus é infinitamente superior à nossa e Deus teve misericórdia e graça para nos perdoar, por que que a minha justiça, além de ser tão pequena, não é capaz de me perdoar? Então a pessoa, ela se pune e ela não se permite, inclusive, viver feliz com ela mesma, ela não se acha merecedora. A gente, ontem, inclusive, tivemos participações de pessoas com relação ao aborto, exatamente nessa questão da culpa, e não tive tempo de falar a respeito disso. Muitas mulheres, e inclusive nós temos essa situação, infelizmente, dentro da igreja, que mesmo estando dentro da igreja, sabendo que é errado, elas consentem ou permitem o aborto, fazem o aborto. E depois ela confessa aquilo ao Senhor, sabe que o Senhor a perdoou, mas ela não consegue se perdoar. E ela vive com essa culpa, que na realidade é uma culpa falsa. Porque se ela tem convicção de que Deus perdoou o pecado dela, ela não precisa mais ser um instrumento de penalizar-se a si própria. Então, Deus tem uma justiça infinitamente maior do que a nossa. E mesmo tendo essa justiça infinitamente maior do que a nossa, porque ele fala que a nossa justiça diante da dele é trapo de imundície, ele nos perdoa porque nos ama. Então, se Deus nos perdoa porque nós realmente confessamos a ele e nos arrependemos, nós também podemos viver sem a nossa própria culpa, sem nos acusar. Então, não é apenas Satanás. Muitas vezes ele já fez o serviço dele, mas é aquilo que nós fazemos nos acusando. Por que que eu fiz? Por que que eu me permiti? Por que que eu deixei? Por que que eu consenti? E o que aconteceu agora? Eu ministrei há um tempo atrás uma pessoa que tinha vivido essa experiência e ela, além dessa culpa, ela ainda tinha uma dúvida. E agora, onde estão os bebês que eu abortei? Né? Então, ela precisa realmente trabalhar isso e receber não só o perdão de Deus, mas o seu próprio perdão. Ela perdoar a si mesma. É porque muitas vezes é como se você estivesse sendo cobrado do mesmo erro, do mesmo pecado, várias vezes, né? Exatamente. E essa estratégia maligna de Satanás de usar situações ou até mesmo pessoas para tentar sempre mostrar um lado ruim que aconteceu com você, mas que diante de Deus já está resolvido. Já está resolvido. E tentar ficar escarafunchando uma situação já resolvida ou cutucando uma ferida que está em processo de cicatrização, né?